Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 11. Quem tem poder para curar? Durante o seu ministério terreno, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja Mateus capítulo 4, versículo 23. O glorioso ministério de libertação iniciado por Jesus devia continuar através de seus discípulos, seus seguidores e crentes. Jesus chamou para si seus 12 discípulos e, abre aspas, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 10, versículo 1. Então, Jesus os enviou, abre aspas, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 2. Abre aspas. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou em cada cidade e lugar. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Jesus ordenou aos 70 que pregassem o Evangelho, mas isto não foi tudo o que ele lhes mandou fazer. Ele também disse, abre aspas, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Ao final desta jornada, os 70 discípulos retornaram a Jesus com alegria, dizendo, abre aspas, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Antes de Jesus voltar para o céu, ele deixou para seus seguidores a poderosa promessa, abre aspas, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Muitos pregadores que negam o poder de Jesus Cristo que opera milagres em sua igreja hoje admitem que Cristo curava os doentes, mas afirmam que o tempo dos milagres já passou e que os doentes não podem ser curados pelo poder de Deus hoje porque Jesus se foi. Entretanto, Jesus afirmou claramente que sua ida não significava o término dos milagres, mas, pelo contrário, um aumento nos milagres. A última comissão de Jesus àqueles que ele deixou para continuar sua obra foi, abre aspas, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Mateus acrescenta, abre aspas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 28, versículo 20. De acordo com Marcos, assim que Jesus acabou de falar aquelas palavras, ele foi, abre aspas, recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, ou seja, os discípulos a quem Jesus deu essa comissão, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20. Isto foi em cumprimento à promessa de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Apesar de realmente ser verdade que Jesus está no céu, certamente é bíblico dizer que ele ainda está com aqueles que creem e pregam seu evangelho, pois ele disse que estaria até mesmo até o fim dos tempos. Jesus está com eles, confirmando sua palavra com os mesmos sinais se seguindo, os quais são listados em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Após Cristo ter subido ao céu, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Veja Atos capítulo 2.
Essa igreja, cheia do poder do Espírito Santo, revestida com os dons do Espírito, continuou o mesmo ministério que Cristo havia começado. Vemos em Atos capítulo 3, versículo 2, o seguinte, abre aspas, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, fecha aspas. Quando Pedro e João passaram por ali, disseram, olha para nós. Pedro continuou, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro tomou aquele homem pela mão e o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se fortaleceram. Abre aspas, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 8. Aqui vemos os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, continuando o mesmo ministério glorioso de libertação, mesmo após Jesus ter retornado para o céu. As pessoas ficaram cheias de espanto e maravilhadas com este poderoso milagre que haviam testemunhado. Elas pensavam, assim como muitos membros da igreja fazem hoje, que, já que o próprio Cristo havia partido da terra, eles não veriam mais milagres. Muitos deles começaram a atribuir divindade àqueles por cujas mãos os milagres haviam sido operados. Pedro, com rara, mas louvável humildade, os interrompeu imediatamente respondendo, abre aspas, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 12 e 16. Nenhum homem tem esse poder por si mesmo, mas ele está disponível para cada crente. O próprio Cristo não usou nenhum poder que não tenha deixado disponível para os seus seguidores. As coisas que Cristo fez enquanto esteve aqui na terra foram feitas como modelo para aqueles que ele deixou no mundo para completar a obra que ele havia começado. Veja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24. Os dons do Espírito, listados na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e os mandamentos de Cristo aos seus seguidores cobrem todos os milagres que Cristo já operou. Ele não usou nenhum poder que não tenha deixado disponível aos seus seguidores até o fim dos tempos. Estevão foi um diácono na igreja primitiva, mas ele era, abre aspas, cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, fecha aspas, veja Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Filipe, outro dos primeiros diáconos, desceu a Samaria e pregou a Cristo ali. Abre aspas, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 6 e 7. 29 anos após a ascensão de Cristo, Paulo ainda estava curando os enfermos. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 8 e 9. Ainda que Paulo não estivesse entre aqueles que ouviram a comissão e as promessas de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele ascendeu aos céus, abre aspas, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Aqui podemos introduzir uma palavra de advertência. Os milagres de Paulo se tornaram tão notáveis que até mesmo alguns, cujas vidas não haviam sido purificadas pela fé,
chegaram a crer que os milagres poderiam realmente ser feitos em nome de Jesus. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 ao 18. Aqueles homens não tinham tido contato com Jesus, mas o conheciam somente como, abre aspas, o Jesus a quem Paulo pregava, fecha aspas. Quando eles tentaram expulsar demônios no nome de Jesus, foram reconhecidos pelos demônios como homens sem nenhuma autoridade. Aqueles homens creram no que haviam visto, nos milagres que viram Paulo operar, mas eles não tinham fé em Deus. Eles não acreditavam que Deus operaria milagres por suas mãos por causa de sua palavra direta a eles. Eles não provaram sua fé em Deus através de crer em seus mandamentos, em suas promessas e através de viverem vidas de consagração e santidade. Muitas pessoas sinceras hoje se encontram desapontadas e desanimadas porque têm tentado se apropriar das promessas de Deus sem serem cuidadosas em cumprir seus mandamentos. O nome de Jesus não é um amuleto. Esse nome não possui nenhuma magia. Mas esse nome possui poder quando usado por aqueles a quem o Senhor deu a sua procuração, ou seja, o direito de agir no lugar dele, em nome dele. Isto inclui todos aqueles que verdadeiramente creem e agem sobre toda a palavra de Deus. A igreja primitiva foi poderosa porque os membros daquela igreja criam em Deus. Eles criam num viver santo porque Deus disse, abre aspas, sede santos, fecha aspas. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Aqueles crentes primitivos não se atreviam a pecar porque viram o pecado revelado através do dom de discernimento e viram os mentirosos caírem mortos por seu pecado. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eles acreditavam que podiam fazer milagres no nome de Jesus porque ele disse, abre aspas, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. E porque aqueles crentes criam em Deus, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Deus não mudou. Qualquer igreja hoje pode ter o mesmo poder se cumprir as mesmas condições. 26 anos após a ascensão de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo, abre aspas, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Fecha aspas. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Essa mesma igreja ainda está operando no mundo hoje e estará até que a trombeta soe e a primeira ressurreição aconteça e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18 seja cumprido. Então, a obra da igreja nesta terra terá sido completada e essa igreja será arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares. Contanto que a igreja, seus pastores e membros creiam na palavra de Deus, ela continuará a curar os doentes e a operar milagres no poderoso nome de Jesus. Jesus declarou, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Assim, os dons do Espírito, ou a operação de milagres, ou a cura dos enfermos, não foram confinados a poucas pessoas escolhidas na igreja primitiva ou a poucos pregadores hoje, mas, enquanto houver um crente na terra, milagres podem ser operados no nome de Jesus. Em nenhum lugar das Escrituras, o ministério de cura está limitado a qualquer tempo em particular ou a determinados indivíduos. Até mesmo no Antigo Testamento, era o plano de Deus que todos os que ele havia colocado como pastores sobre seu povo curassem os enfermos. Abre aspas, ai dos pastores de Israel, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. Fecha aspas. Veja Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 e 4.
Havia mais poder nos ossos de Eliseu morto do que há em alguns pregadores que estão muito vivos hoje. Veja, segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. Ainda que somente um homem tenha sido curado por tocar nos ossos de Eliseu, isso é mais do que se pode dizer para a vida inteira de muitos hoje que se chamam de pastores do rebanho de Deus. Se Deus estava tão descontente com os pastores de Israel que não curavam os doentes, qual deveria ser sua atitude com relação aos pastores da sua igreja do Novo Testamento que, tendo sua comissão para fazer as obras que ele fez, não somente se recusam a curar os doentes, mas criticam e perseguem aqueles que o fazem? Ao ministrar à igreja de Jesus Cristo, havia mais poder na sombra de Pedro do que nos corpos de muitos dos que afirmam ser seus sucessores. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Havia mais poder nos lenços e aventais que estavam no corpo de Paulo do que nos corpos de muitos grandes religiosos fundamentalistas hoje. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus mudou? Não. A igreja que Jesus comprou com seu sangue está ainda operando milagres e curando os doentes. Aqueles que ousam crer nas promessas de Deus e permanecer em sua palavra podem ainda, no nome de Jesus, curar os doentes. Deus deu àqueles que creem autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Muitos dirão que somente Deus tem autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. De certo modo, isso é verdade, mas também é verdade que Deus escolheu delegar essa autoridade a seu Filho Jesus. Ele, assumindo essa autoridade do Pai, durante o seu ministério terreno, ordenou aos demônios, espíritos imundos e doenças que saíssem. Eles reconheceram a autoridade de Jesus e foram obedientes a ele. Antes de retornar ao céu, Jesus delegou essa mesma autoridade àqueles que crescem em seu nome. Isto dá ao verdadeiro crente o direito de usar o nome de Jesus para fazer petições a Deus e para dar ordens aos demônios e doenças. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10 ao 14. O propósito de Jesus em fazer isso era que sua obra continuasse em sua ausência. Quando o crente assume essa autoridade e reverentemente usa o nome de Jesus dessa forma, o efeito é o mesmo, como se o próprio Jesus tivesse falado, pois Deus escolheu honrar tais orações e comandos. O crente não tem poder por si mesmo e não pode fazer nada em seu próprio nome, mas todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Aqueles que tentam usar o nome de Jesus sem estar qualificados para usá-lo, ou seja, crendo e sendo obedientes a Jesus, não somente verão que não há resultado, mas podem ser penalizados por falsificação, como foram os 7 filhos de Seva. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 14 ao 16. Existem muito poucos versículos que se referem a orar pelos doentes. Na maioria dos casos, poucas palavras de comando, faladas por alguém que tem autoridade, era tudo o que era necessário. Jesus não orava pelos doentes. Ele curava os doentes e ordenava que os demônios saíssem. Pedro e João não oraram pelo homem que estava na porta do templo chamada Formosa. Eles ordenaram que ele, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, se levantasse e andasse. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Em outra ocasião, Paulo primeiro orou, então impôs suas mãos no pai de Públio e o curou. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 8. Os demônios e as doenças ainda estão sujeitos às ordens que são dadas no nome de Jesus por parte daqueles que creem. Desde o dia em que reconhecemos esta verdade na palavra de Deus, temos visto multidões livres dos demônios e libertas de todo tipo de doenças e enfermidades ao nosso comando. Esses casos incluem cânceres, bócios, tumores, sinusite, tuberculose, asma, doenças do coração e muitas outras.
Não afirmamos que isto é evidência de um dom especial nem de um favor especial de Deus. Isso é feito no nome de Jesus pela autoridade que Deus prometeu àqueles que creem. Embora, na maioria dos casos, a palavra de comando no nome de Jesus seja tudo o que é necessário para se trazer libertação, existem também escrituras que provam a necessidade da oração em alguns casos. Se, após você ter passado pela fila de cura, mãos terem sido impostas sobre você e sua doença ordenada a sair, você ainda não receber libertação, não hesite em se beneficiar da provisão dada em Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. O seu fracasso em ser liberto pode ser resultado de pecado não confessado. Se esse for o caso, confesse suas faltas, peça a presbíteros confiáveis para orar por você para que você possa ser liberto, tanto da doença como do pecado. Quando Miriam foi atacada com lepra, como resultado de seu pecado contra Moisés, ela e seu irmão Arão imploraram para que ele orasse por ela. Moisés clamou a Deus, abre aspas, ó Deus, rogo-te que a cures, fecha aspas. Veja Números capítulo 12, versículo 13. O verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo está consciente que Deus não curará um pecador não arrependido nem um inimigo da cruz. Ele não usará a sua autoridade conscientemente para fazer algo que o próprio Jesus não faria se estivesse presente fisicamente. Aqueles que ainda estão em escravidão ao pecado fazem bem se primeiro buscarem ajuda em oração para que possam ser livres do pecado. Quando fizerem isso, a promessa de Deus é precisa, abre aspas, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 5, versículo 15. Muitas doenças são o resultado direto de opressão demoníaca. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Jesus não disse: orai pelos oprimidos e possuídos por demônios. Pelo contrário, Jesus disse, abre aspas, expulsarão demônios, fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A oração por si só não expulsará demônios. Jejum e oração, buscar a face de Deus e arrependimento de todo pecado conhecido é necessário, em alguns casos, para preparar os corações tanto dos que precisam de libertação, quanto para os que vêm, em nome do Senhor, trazer libertação, para que possam estar prontos para entrar na batalha contra Satanás e reivindicar a vitória sobre ele. Mas, enquanto esses demônios não ouvirem a palavra de comando dada pela fé em nome de Jesus e por alguém que tenha autoridade para usar esse nome, eles não sairão. Eles não têm que sair e sabem disso. Certa vez, os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio de um garoto enquanto Jesus estava no monte, jejuando e orando. Eles conheciam o poder do nome de Jesus. Eles haviam expulsado o demônio antes. Eles estavam certos de que este também sairia. Mas este demônio teimoso se recusou a sair. Eles ficaram muito desolados pelo aparente fracasso da autoridade que eles sabiam que era deles. Mas eles não disseram, abre aspas, o tempo quando podíamos fazer milagres já passou, fecha aspas. Quando Jesus expulsou o demônio, eles lhe perguntaram por que haviam falhado. Jesus respondeu, abre aspas, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 17, versículos 20 e 21. A autoridade sobre os demônios foi dada àqueles homens, contanto que tivessem fé. Quando permitiram que a fé se tornasse dormente por causa de falta de comunhão com Deus, eles se tornaram impotentes. A fé precisa ser frequentemente alimentada por períodos de estar a sós com Deus, com todas as exigências da carne postas de lado, ou seja,
tempos de jejum e oração, a fim de que a fé possa estar forte para vencer o poder de Satanás e libertar aqueles que estão oprimidos ou possuídos pelo diabo. Satanás foi derrotado no Calvário, mas ele se recusa a reconhecer a derrota. Ele se rende somente quando é obrigado. O terreno precisa ser tomado passo a passo. Para ser capaz de fazer isso, o ministro cheio do Espírito hoje precisa ter a fé explícita na vitória do Calvário sobre Satanás, precisa viver uma vida sem relação com o pecado, não interessado em qualquer ganho pessoal, mas ficar firme somente pela causa de Deus contra Satanás. Em sua vida não pode haver nada da carne que não esteja crucificado. Então, e somente então, Satanás admitirá sua derrota. É surpreendente que algumas boas pessoas hoje desejem ser capazes de exercer este poder, porém rejeitam a fonte desse poder, que é o batismo no Espírito Santo. O próprio Jesus não fez nenhum milagre, nem expeliu demônios, até que Deus primeiramente o ungisse com o Espírito Santo e com poder. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 e Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. A promessa de Cristo aos discípulos foi, abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Se o próprio Jesus não tentou fazer esta obra sozinho e encorajou seus discípulos a aguardar até que o Espírito viesse revesti-los com o poder do alto antes que tentassem fazer esta obra, certamente aqueles que reivindicam poder e autoridade sobre os demônios e as doenças hoje deveriam primeiramente ser cheios com o Espírito. A igreja primitiva era uma igreja poderosa porque era uma igreja cheia do Espírito, focada em Deus e temente a Deus. O crescimento fenomenal daquela igreja de 120 para 3.000, depois para 5.000 e para multidões pode ser atribuído somente a uma coisa: o poder sobrenatural de Deus estava operando. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 41, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 14. Os dons do Espírito estavam em operação. Aquela igreja amava a Deus, temia o pecado e era cheia do Espírito Santo. Somente quando Deus puder encontrar um grupo de pessoas que preencham esta descrição hoje, o avivamento virá a este mundo que está cego pelo pecado, controlado pelo homem, autossuficiente, que rejeita a Cristo, enlouquecido pelo prazer, inclinado aos filmes, fumante, bebedor de cerveja, transtornado pelo álcool e drogas e destinado ao julgamento. Quando a igreja novamente levantar sua voz unânime a Deus, como fez a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 e 30, quando clamaram, abre aspas, agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, fecha aspas, então Deus ouvirá do céu e o avivamento varrerá a nossa terra como nos dias passados. Multidões novamente serão salvas, cheias do Espírito Santo e curadas pelo poder de Deus. Deus não recolheu a delegação de sua autoridade sobre os demônios e as doenças daqueles que creem nele, que creem em seus mandamentos, que creem em suas promessas e agem pela fé.